to us. In Jesus' name. We thank you, O God. Be exalted, be enthroned. I also pray for the translation to help with clarity, to help with precision in what your Spirit is saying to us. Bless the speaker. Speak through the speaker tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Well, tonight, let me open my camera. Tonight we have a different speaker. Esta noite nós temos orador diferente. Yes, and that's our Deacon Crimildo, E ele é o nosso diácono Cremeldo. who is going to be leading us tonight. Nos vai liderar esta noite. And the topic for tonight is, as I said in the prayer, comeback strategy number 1. E o tópico desta noite é o retorno, a estratégia de retorno número 1. And that is resubmission by apology and purpose. Que é a submissão pelo perdão e propósito. Resubmission by apology and purpose. Que é a submissão pelo perdão e propósito. Okay. So without further ado, Sem mais demoras, Brother Crimildo is the deacon for family in Karl Marx. o diácono Cremil deu o diácono da família na Karl Marx. Him and his wife, Sister Deaconess Apollonia, Ele e a sua esposa, diaconisa Polônia, they lead that ministry there. eles lideram o ministério lá. And they also prepare all the programs that you see happening for the couples ministry. E eles também preparam todos os programas dos casais que nós temos visto. They're also counselors for premarital counseling. Eles também são conselheiros para o pré-matrimônio. All right. So without further ado, Deacon Crimildo and Deaconess Apollonia, please take it away. Sem mais And demoras, welcome. diácono Cremil e diaconisa Polônia tem a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado, Diácono Emílio. É sempre uma honra estar aqui Good evening. Good evening all. Thank you, Deacon Emílio. It's always an honor to be here. Amém. Como muito bem disse o Diácono, estamos hoje a fazer a estratégia de retorno 1. Como muito bem disse o diácono, hoje iremos tratar da estratégia de retorno número 1. Sim, vamos tratar da estratégia número 1, que é a resubmissão através do pedido de desculpas e do propósito. So tonight we will talk about strategy number 1, which is a submission, apologies and purpose. Então, na sessão passada, o Diácono Emílio estava a fazer a introdução, né, do tema A Lei de Retorno. In the previous section, Deacon Emílio spoke about, introduce the law of return. Então, depois da Lei de Retorno, então, o que acontece é que vamos ter várias estratégias, né, para poder seguir esta mesma Lei de Retorno. After the introduction of the law of return, we're going to have different strategies to go about. E hoje estamos a ter já a primeira estratégia de retorno, que é esta que havia aqui mencionada, que era a submissão através do pedido de desculpas e do propósito. And tonight we are talking about strategy number 1, which is a submission through apologies and purpose. Então, como vemos aqui, vamos tentar cobrir todos esses pontos. Vamos começar pela introdução.
So we will try to cover all those points, starting by the introduction. Vamos procurar compreender a submissão como propósito. We will try to understand the submission as a purpose, O propósito da submissão na jornada da restauração. the purpose of submitting in the journey of restoration. E vamos indo já para o nosso tema, que é, vamos ver, de fato, a submissão através de pedir desculpas com propósito. And we will talk about the submission through apologies as a purpose. E vamos também ver aqueles que são os 4 pilares da submissão através de pedir desculpas, assim também com um propósito. And we will talk about the 4 pillars tonight. E vamos ver exemplos práticos, né? Do tema dos dentro do casamento. And we will try to be as practical as possible by looking at that within the frame of marriage. E vamos ver também se haverá espaço também para fazermos alguns pequenos exercícios, né? A gente, quando está na escola, o professor, aqui nem é o caso, né? Mas damos o professor dá uma matéria e depois, em seguida, ele manda os exercícios, né? Para ver até que ponto aqueles que estão a acompanhar a lição terão percebido, né? Da lição. We will try to end by trying some exercises as it happened at school after the teachers has taught about a subject. He tries to submit the students to a tests to see whether if they've understood or not the subject. Depois vamos também procurar fazer a conclusão também. And we'll then try to conclude the topic. E se calhar também espaço também para perguntas e respostas. And also as there will be a space for Q&A. Certo. Muito bem, então vamos iniciar. Pela introdução, eu vou ler aqui a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. So I will try to read the First Peter chapter 5, verse 6. Que assim diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. It reads, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Mas, então, aqui nessa introdução, nós estamos aqui a mencionar de que a submissão, né, tal como está mencionado nessa escritura, não é algo, não é passiva, mas pode ser um ato, né, ativo de confiança em Deus, que envolve sinceridade, especificidade, ausência de defesa egoísta, assim como liberdade de manipulação. So we will try to show. Can you come again? Sorry, Deacon. I'm sorry. A submissão, conforme descrita em 1 de Pedro, capítulo 5, 6. So the submission as it's being described in 1 Peter 5, verse 6, Não é passiva, it's not passive, mas ato ativo de confiança em Deus, but it's an act of trust in God que envolve sinceridade, that involves sincerity, especificidade, being specific, ausência de defesa egoísta, selfishness, e liberdade, absence of selfishness, e liberdade de manipulação. and absence of manipulation. Amém. Gostaria só de saber, os irmãos, se conseguem ver a apresentação? Conseguem todos ver a apresentação? I would like to ask if No. everyone can see the slides. No. Não? Mm-mm. Imensas desculpas, deixa-me só fazer uma coisa aqui. So sorry, let me try to fix. Yeah, so sorry. Thought it was.
Conseguem ver agora? Sim. Consegue? Yeah, I think Ah, yes. Sim, certo. conseguimos ouvir. Ah, certo. Acho que ele aqui disse duas coisas. Isso é para que ou a gente vê a tua imagem, ou a gente vê a apresentação. Nesta fase, acho que o mais importante é a apresentação. Certo. Então, vamos aqui ao primeiro ponto, né? Let's go through the first point, Que é o compreendendo a submissão como um propósito. which is understanding the submission as a purpose. Amém? Então, no contexto da estratégia de retorno, In the context of return strategy, a submissão não é um sinal de fraqueza, submission is not a sign of weakness, mas sim um caminho intencional para a restauração, but it's an intentional path for restoration, para crescimento e exaltação divina. for growth and divine lifting or Exaltation. exaltation. Então, conforme vimos na primeira carta de Pedro 5:6, né? A gente vem mencionando que essa submissão não é passiva, As we read on First Peter 5, that submission is not passive, mas um ato ativo de confiança em Deus, but it's an act of trust in God, que envolve sinceridade, which involves sincerity, especificidade, being specific, ausência de defesa egoísta e liberdade de manipulação. Acabei repetindo o que havia mencionado. lack of selfishness and manipulation. Amém. Então, a primeira, quando vamos ao livro de Lucas 22:42, When we read Luke 22, verso 42, Jesus diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. uh, I'm reading É, 22, verse 42. 42, yes. It says, Father, Jesus says, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but Yes. yours be done. Amen. Amém, amém, amém. Então, este versículo aqui de Lucas 22:42 está aqui a dizer, né, que este versículo faz parte de uma oração de Jesus em que ele se submete à vontade do Pai. In this verse, we see Jesus submitting himself before the will of his Father. E essa oração de Jesus em Lucas 22 também pode ser interpretada como um exemplo de submissão à vontade de Deus. And we can also interpret this prayer as a demonstration of submission from Jesus to God. Um outro exemplo também podemos ver no livro de Gênesis, para onde não vamos ler, entre os capítulos 40 a 50, né? Another example, we can go and read in Genesis between the chapter 40 to 50. Onde We vimos, will not read. onde vimos o José, né, o filho do Jacó, a se submeter às autoridades egípcias quando ele foi preso. Where we saw Joseph, the son of Jacob, submitting himself before the Egyptians authorities. Né? Mas também vimos ele a se submeter também ao pai dele. And we saw him resubmitting himself before his father. Nós lembramos também que ele, durante esse período em que esteve no Egito, ele teve o sofrimento que teve. Lembramos ele que foi traído pelos seus irmãos. Não é verdade? We remember that Joseph there he was betrayed by his brothers. Né? He went through suffering. Lembremos que ele esteve preso, He was in jail. né? Mas depois lembramos também que ele chegou, lembramos daquela passagem em que ele
teve aquela situação de interpretar o sonho do faraó. And we do remember that situation in which he did interpret the dream of Pharaoh's dream. E depois vimos que depois, como resultado disso, ele tornou-se a segunda pessoa mais importante do Egito. And as a result, he became the second person in terms of importance in Egypt. Então, com toda essa importância que ele tinha, ele podia muito bem não querer mais saber da família que ele deixou em Canaã. Looking at the level of importance that he attained, he could have left his thinking about his family in Canaan. Porque ele já estava bem, ele não precisava se preocupar especialmente até porque a forma como ele saiu da casa do seu pai não foi de uma forma boa. Because he was sorted and taken into consideration the way he left his household, his family, was not good. Mas porque ele era alguém era alguém que submetia-se a Deus, ele teve que mesmo assim aceitar receber os seus irmãos. But because he was a person that submit himself to God, he was able to receive his brothers. Amém? Amém. Então, nós podemos ver esses dois exemplos. Olhamos também para Jesus Cristo, né? So we can see in those two examples, starting from Jesus. Jesus Cristo era uma pessoa que podia ter tudo, na verdade. Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus was a man that could have everything. By the way, is the Son of God. Lembre-se uma coisa, Jesus Cristo, quando estava diante dos seus discípulos, ou quando estava diante daquele povo de Israel, ele não dizia nosso pai, ele dizia meu pai. And remember, when Jesus was with his disciples and with the people of Israel, he would not say our fathers, but he would say my father, referring to God. Até ser ameaçado de morte por parte dos fariseus. Until a point in which was threatened of death Então, by the Pharisees. então conseguimos ver o quão importante Jesus era. So we can see how important Jesus was. Né? E ele era uma pessoa que podia ter tudo que quisesse, mas mesmo assim ele aceitou se submeter à vontade de Deus. He could have everything but yet he accepts to submit before the will of God. Né? Acho que conseguem ver esta imagem aqui, né? I think you can see this picture. Estamos a ver esses cinco jovens ou senhores aqui estando numa boa aqui a pescar. We can see those single gentlemen, five single gentlemen smiling and Outra fishing. ali a desfrutar aí da visão, né? One of them enjoying the view. Né? Então, quando você olha para isto, você olha homens que, pronto, esses aqui são homens que estão numa situação despreocupados, são uns homens que, pronto, eles vivem a vida deles, posso assim dizer, vivem a vida deles de forma descontraída. We can easily notice that those guys they live their lives in a relaxation mode, enjoying Amen. themselves. Então, eles podem decidir a hora que eles vão chegar a casa. They can decide the time to be back home. Eles podem decidir a hora que eles vão acordar. They can decide about the time to wake up. Não há ninguém que vai lhes dizer, Senhor, chegou a hora porque tens que ir às compras, chegou a hora porque está a faltar isto, aquilo. Eles são responsáveis de si mesmos. There will be no one saying that now it's time to go and shop. They are free indeed. Então, nós podemos encontrar isso no dia a dia, nosso dia a dia. We can see that kind of picture being reflected in our daily basis. Nós aqui no fórum podemos ter aqui jovens que ainda não são casados.
in our midst we can have singles, que pronto, se calhar estão ainda com planos, eles ainda estão ainda com planos de se casar. perhaps they are still planning to get married, E eles estão, se calhar, nesta fase de que "Epá, eu sou solteiro e estou contente com a vida que eu tenho." and perhaps they are thinking that I'm single and I'm happy with the life I'm living. Né? Pronto, poder dar um bocadinho de exemplo, do meu exemplo. I could share my own example. Eu me lembro, pronto, acho que tinha por aí os meus 20, 21 anos quando comecei a trabalhar. I remember I was maybe with my on my 20, I was 20, 21 when I started working. E pronto, durante esse período todo, vivia a minha vida em plenitude, fazia o que eu bem entendesse. And during that time, I was living in the fullness of enjoyment. Estava, pronto, obviamente, no início estava ainda a viver em casa do meu pai, com os meus irmãos. I was still living with my parents, with my brothers. E se tivesse que tirar alguma parte do meu salário para pagar alguma coisa em casa, podia escolher, para não, este mês, vou ajudar a pagar energia, por exemplo. And in terms of bills, I could decide on my own. This month I'm exempt. Another month I'm gonna pay only electricity. Ou vou ajudar, por exemplo, a comprar, por exemplo, a conta de pão, por exemplo. Or else stuff. I could maybe buy bread and other kind of things. Sim, podia viver a vida em plenitude. I could live my life at its fullness. Isso até posso dizer, se calhar, esse processo levou por aí quase 10 anos. And that process took maybe 10 years. E durante esse período, acompanhava alguns amigos meus que já estavam casados. And during that time, I would accompany some friends of mine that were married. E eu via aquilo que eles estavam a passar dentro dos seus casamentos. And I would see what they were facing in their marriages. Eu podia dizer, ei, meu, eu estou aqui, não, eu não sei se vou suportar, eu acho que não vou suportar isso, eu acho que assim como estou bem. And I would think that I would not be able to tackle this. Actually, I would think that the way I'm living, it's nice, it's good. Mas até chegar ao ponto de dizer que, não, já basta. Until a time that I said it's enough. Nós dizemos lá fora, né? Em gíria popular aqui em Moçambique. In Moz, we say something Nós, like nós aqui dizemos que, vamos, paciência, vamos enforcar. we would say sorry, I'm gonna tie my knock. Porque a paciência, tem que entrar, a água é muito fria, paciência, vou entrar naquela água fria, para se os outros entrarem, paciência também vou entrar. The water is so cold, but no, it's fine. I'm gonna go. Não importa as circunstâncias. That doesn't matter the circumstances. Amém? Amém? E podemos ver também o exemplo destas moças lindas aqui. We can see those girls, those beautiful girls there. Nós costumamos ver aí hoje em dia, elas têm grupo das meninas aí, elas fazem fotos, vivem as vidas em plenitude. Nowadays, we are aware that there are ladies group in which they enjoy themselves. Né? E elas também têm o mesmo tipo de linguagem. Dizem, homem, não quero saber de homem, porque isto, porque aquilo, estou bem na minha vida de solteira. And they have same kind of mindset and they say I'm single, I'm nice, I'm happy. I don't want to know anything about getting married. Eventualmente, alguma delas até tem uma amiga que
que está num casamento em que já, é uma Eventually, confusão autêntica, eventually they may have a friend that is married that is not having good times. né? E ela diz, "Xi, essa situação para mim não, isso para mim não vou suportar." So and then they end up saying that that kind of life, like my friend is facing, I'm not prepared. I don't Até wanna chegar go aqui there. o dia, até chegar aquela pessoa mesmo que vai dizer para a senhora, você deve casar comigo. Until a time in which you would be a gentleman that you would come and say, you have to get married with me. Né? E ela depois vai, chega a acabar já tendo aquela vida já de casado, And then eventually then she submit and go and get married with that person. né? E o resto é aquilo que todos nós sabemos, né? Alguns passam por bons momentos, outros nem por isso. And then the rest we all know, some go through good times and some not good times. Né? Eh, então, vamos entrando já para este tema, né? Que é a submissão através de desculpas com propósito. We now gonna jump to the topic, which is the submitting through apologies and purpose. E isto vai um pouco de acordo com aquilo que havia mencionado atrás. And this gonna go somehow as the way I've said earlier. Amém. Pronto, aqui o livro de Efésios 5:21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. So the book of Ephesians 5:21, it reads, submitting to one another in the fear of God. Amém. Amém. E Filipenses diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmos. And then in another hand, Philippians 2, verse 3-4, it reads, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in loneliness of mind, let each esteem other better than himself. Amen. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. James 4:10. James 4:10. Humble yourselves before the Lord, and he shall exalt you. Yes, humble yourself before the Lord and he shall exalt you. Amém. Então, quando nós olhamos para aquelas figuras antes que eu havia partilhado, nós So vemos que, yes, when we look at the examples that I've shared earlier, nós vemos que as pessoas, para poderem ter saído daquela vida, posso dizer, aquela vida de contente que eles estavam, we see that the people to come out from that life of happiness that they were, e para eles depois dizer que "Epá, eu vou mudar de ideias." and for them to say, I'm gonna change of my mind, Eles tiveram que usar algum desses princípios que estão aqui partilhados. they had to apply one of those principles that are being displayed here. O livro de Efésios, do capítulo 5, a partir do versículo 21, é claro. The book of Ephesians, chapter 5, from verse 21, it's clear. Que se você quer entrar na instituição de casamento, vocês devem se sujeitar uns aos outros, né? No temor do Senhor. If you wanna partake of the marriage, you wanna join yourself in a marriage, you have to submit one to another in the fear of God, in the fear for God. Amém, 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 amém. Então, nós aqui no tema estávamos a falar de submissão
temos aqui a questão de pedir desculpas, se calhar até pode querer aqui um bocadinho de questões, né? Eu vou ainda chegando ainda na questão de pedido de desculpas, vou aqui mencionar aquilo que são os 4 pilares. Talking about the asking of forgiveness, I'm gonna speak about the four pillars. Yeah. De uma estratégia de retorno saudável. Say again. Deixa eu ver aqui. Isto aqui não está. Desculpa. Os 4 pilares da ressubmissão através de pedido de desculpas com propósito. Desculpa. And the four pillars of submitting through the asking of forgiveness with a purpose. Né? Então, são 4 pilares. O primeiro é submissão sincera. The first one is a sincere submission. A segunda é a submissão específica. The second is a specific submission. A terceira é submissão não defensiva. The third one is the non-defensive submission. E a quarta é a submissão não manipulativa. And the fourth one is non-manipulative submission. Man. Então, eu aqui já estou aqui a falar já na questão de dentro do casamento, né? Dentro do casamento nós podemos encontrar situações de casais em que, por quaisquer motivos, eles acabam entrando em algum desentendimento. I'm now talking in the context of a marriage in which sometimes a couple can go about some conflict. Lembramos que muitas das vezes a gente, antes de entrar na questão de casamento, cada um de nós estamos a ver dos nossos hábitos, estamos a ver das nossas famílias. And remembering that before we get married, each of us is coming from a different family. De diferentes hábitos, different habits. né? E é expectável que quando já dentro do casamento, por causa dessas diferenças que cada um tem, é expectável dentro do casamento haverem conflitos. So it is somehow expectable that looking at those the different backgrounds that within the marriage people will face conflicts. Né? Eu ainda voltando para as escrituras atrás, o estudo que estamos a fazer aqui é uma forma da gente poder saber, fazer ver a cada um de nós, olha, nós temos que estar preparados. Okay? Eu vou entrar num casamento, eu vou entrar numa relação, mas eu tenho que estar preparado. Olha, posso a qualquer momento ter algum desentendimento com meu cônjuge. So I think we whilst we are entering a marriage, we have to be aware and prepared that later or earlier we're gonna have problems, we're gonna have differences with our spouse. Então, eu vou ver aqui, vou começar aqui pela submissão sincera. I'm gonna start looking at submission with sincerity. Que aqui diz que nessa submissão sincera admite o erro com honestidade e sem desculpas vazias. And in here it says that we have to admit our mistake with honesty and without empty excuses. Uma escritura que é exemplo é a de Lucas, capítulo 15, 18 a 20. The Bible text that exemplified this is Luke 15, verse 18 to 20. 18 to 20. Que fala do filho, o filho pródigo. That speaks about the prodigal son.
em que aqui vem que ele voltou arrependido e sem exigir nada, which the Bible says that the prodigal son came back with a repenting spirit without asking for nothing. mas apenas reconhecendo aquela que foi a sua falha. He only recognized that which was his mistake. Então, dentro de um casamento, se um cônjuge era, ele deve reconhecer com sinceridade So within in the context of a marriage, if a spouse commits a mistake, he needs to admit with sincerity. não apenas pedir desculpas para poder acabar com a discussão. Existe aquela situação de, desculpa, 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 mas ele não está a reconhecer, não está a dizer que eu falhei. Ele só sabe dizer And desculpa só. and not just saying sorry just for the sake of saying without admitting his mistake. Amém? Um outro exemplo também é a submissão deve ser específica. And then another example is that the submitting you should be specific. Em que aqui menciona que um pedido de perdão deve ser claro, né? E deve mencionar com exatidão o erro. Which says that asking for forgiveness, you have to do it in a way that you mention the mistake that you're asking for forgiveness. Aqui a escritura de exemplo é de Davi, Natan, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, 13. And the example here is the case of David in 2 Samuel chapter 12, verse 13. David and Nathan. Então, neste exemplo, diz aqui, quando confrontado, Davi admitiu, né, que ele pecou contra o Senhor, né, contra o Senhor nosso Deus, sem dar justificações, sem justificativas. In this example, David being confronted, he recognized that he failed, he sinned against God without any justification. Né? E reconhecer, epa, eu de fato pequei, eu falhei. David recognized that truly he made a mistake. Né? Então, dentro do casamento, o termo correto é ser capaz de dizer, ao invés de dizer desculpa se te magoei, né? Existe aquela coisa, desculpa lá se eu te magoei, se eu te fiz mal. So within a marriage, instead of saying, I'm sorry if I did something wrong to you, against you. Não, mas ele pode dar um outro termo, diz que é para desculpa por ter te ignorado quando você precisava de apoio. So instead, we have to say, I'm sorry for ignoring you when you needed my support. Né? Uma outra forma também que aqui está mencionada é a submissão não defensiva. Another pillar is submitting not in a defensive way. Né? A gente sempre tem aquela coisa de, eu vejo aqui com as crianças aqui em casa, especialmente o meu filho mais novo, ele tem muitos, quando ele quer, justificar alguma coisa, quando ele quer responder algo, ele sempre tem uma justificação. Ele fez algo de errado, mas está sempre cheio de histórias. Você vê que aqui, isso na verdade partiu o copo, mas começa a dar muitas voltas para poder responder uma única coisa. I here at home, I see this happening with the children when they, especially my last born, my son, when he does a mistake, he likes to justify saying a lot of things instead of admitting. Às vezes até é capaz de dizer que não fui eu, foi o fulano que fez, enquanto de fato foi ele que fez. Sometimes he can say that it was not me, it was someone else, whilst he was the one that did. Nós podemos ver esse exemplo no livro de Lucas 22, 61 e 62, quando Pedro, né, negou a Jesus. We can see this example in the book of Luke
22, from verse 61 to 62, when Peter denied Jesus. Ele, ao invés de se justificar, ele chorou amargamente e depois se arrependeu. Instead of explaining himself, he cried bitterly, then eventually repent. Então, dentro do casamento, também temos que usar a mesma forma. Em vez de desculpa, mas você também errou, diga, reconheço meu erro e quero melhorar. So in the framework of a marriage, we have to do the same thing. Instead of justifying, saying you also did a mistake, we have to say I'm sorry. Amém? Então, aqui estamos a ver um exemplo claro. Epa, você está a antecipar. Aqui é um casal, são os dois erraram. Podemos ter uma situação de que os dois erraram, mas uma das partes está a se submeter. Ele está a dizer, pá, ok, peço desculpas. Porque ele sabe que ele também tem um erro que ele cometeu. Ele consegue reconhecer, pá, eu cometi um erro. Porque existem aquelas situações como casal, que às vezes o problema é dos dois, né? E os dois, não há um que está a querer pelo menos render e dizer, pá, ok, reconhece as desculpas. Se ele que peço desculpas por erro, porque é uma forma, se calhar, também de poder trazer a paz, né, dentro da relação. Here, what you're saying is that sometimes within inside of the marriage there are some situations in which the two have got faults, but it's important that one of them can still say to the another person, I'm sorry, it was my mistake, whilst the two are in fault. Yeah. Então, a última aqui dos quatro pilares é a submissão não manipulativa. And the last pillar is the submission, not manipulative. Aqui em que menciona que o arrependimento não deve ser usado para obter algo em troca. Which saying that regretting shall not be used as a way to obtain something from our spouse. Eu aqui não mencionei a escritura, mas vemos o exemplo de Judas e Pedro. Here I've not mentioned as a particular scripture, but we could see the example of Judah and Peter. Em que Judas tentou manipular o seu erro devolvendo as moedas. Lembra-se dessa? That we recall Judah trying to compensate his mistake by returning or giving back the coins. Né? Mas depois no exemplo atrás vimos que Pedro, ele se arrependeu genuinamente e mudou de vida. But then, on the other hand, we see Peter repenting and changing completely the way that he was conducting himself. Né? Então, nós acompanhamos situações dessas, nós acompanhamos situações, às vezes, dentro do casamento, em que uma parte até errou, mas como forma de justificar, né? E sabe, vai ter algo em troca, ele já começa já a querer já dizer, não, desculpa, eu confirmo que errei. So within a marriage, sometimes we see people that did mistakes and they begin to say, yes, I did a mistake, but behind the back, they want to get something in return. Né? Então, estamos aqui a recomendar que devemos evitar usar frases como eu já pedi desculpa, agora você tem que me perdoar. Também, ele fez os estragos que fez, né? Depois de algum tempo, quando ele vê que, não, acho que aqui já estou a perder algo aqui. Aí quando já diz, desculpa, pá. Perdoa-me lá. Vamos lá. Ficou tanto tempo, meteu a água que meteu, né? Não está a conseguir arranjar uma linguagem melhor, está a obrigar a pessoa a qual ele magoou para lhe perdoar. So we have to avoid
this kind of language that yes, I've asked for apologies. Yeah, you also did a mistake. So yeah, I think we have to avoid that kind of language. When when we have thrown so much water, we have to truly ask for forgiveness. né? Então, neste caso, o perdão, nós pedimos desculpa, sim, senhora, mas a outra pessoa que está do outro lado, ele deve dar o perdão de forma livre e não deve ser forçada. In that kind of situations, we ask for apologies, and then we have to allow the other party to forgive if they wish so. We have to allow them to have the liberty to do so. Amém? Amém. Amen. Nós temos acompanhado nos dias de hoje, não é verdade? We these days we are facing some situations, Pessoas que se separam ou se divorciam people that split or get divorced, e você hoje pergunta, mas qual foi o motivo do and divórcio? and you ask for the motives of that splitting, that divorce. Há diferenças irreconciliáveis. And then they end up saying reconcile differences. As diferenças irreconciliáveis podem ser resolvidas usando estes pilares aqui. And I'm here to say that those reconcile differences can be solved applying those principles that we have just shared. Nós irmos buscar, irmos atrás da palavra de Deus, nós irmos seguir de concreto aquilo que a palavra de Deus diz para o casamento. Nós vamos, poderemos não ter nenhum problema de diferenças irreconciliáveis. If we go and seek what the word of God says about marriage, we will not find ourselves in that kind of situation in which there are reconciled differences separating us. Ou inclusive outras situações que certamente iremos falar em outras sessões. Or other situations that we will be speaking in the next section. Amen. Ok. Outro ponto aqui, deixa eu ver aqui. Ok, muito bem. Quero ir já no campo dos exemplos. So now we want to jump into this examples, practical examples. Yeah. Oh, sorry. Ok. Vamos para o primeiro exemplo. So let's go for the first example. Temos aqui um caso em que o marido esqueceu do aniversário da esposa. So the case one, the husband forgets about his wife's birthday. É incrível que eu tinha falado, bem, pronto, era uma situação diferente, mas estava a falar mais ou menos uma coisa semelhante a um casal. Like it is a little bit different, but in the past I've faced a situation like this. Não, estava a falar sobre isso a um casal. Like sorry, I was just talking about this to a couple. Mas era um tema diferente, não era exatamente do aniversário, mas era um outro tema. But the topic was different. No, it was not necessarily about marriage, anniversary. Sorry. Yes. Então, o marido esqueceu do aniversário da esposa. Ao invés de ele chegar e dizer, desculpa, amor, estava ocupado, por isso que eu não cheguei a tempo de vir ao seu corte, ao seu restaurante, vir dar beijinhos pelo seu aniversário ou mandar aquela mensagem, né? So the husband then gets to his wife, says that I'm sorry, I was busy. Sorry, that's why I end up not calling you or sending that message. E depois ele diz, sabes como é que é, pá, esta vida é corrida, tá vendo nós aqui estamos em Peto e trabalhamos na Baixa da cidade, começamos a imaginar o tráfego, olha o tráfego, pá, o engarrafamento na rotunda da Albazine, rotunda, não sei. Começamos a contar muitos filmes, né? And
And then on top of that, the husband starts saying that the life nowadays is very fast. So I'm so busy. Then there is so much traffic in that place. I live far from. I live far from my workplace, and yeah, more and more stories. Yeah. Então, ao invés de estar a contar todas essas histórias, So instead of being telling all those stories, all those things, né? É só dizer, epá, oh, me desculpe, o amor, por esquecer de uma data tão importante para você. so instead we should say that I'm really sorry for forgetting such important date for you. Amor, isso te faz sentir tão desvalorizado, meu amor. That makes you feel so less valued. Eu prometo que vou me esforçar para poder mostrar mais atenção para si, amor. I promise to make an effort to be more present to you. Garanto que ela, mesmo estando tão chateada, I'm convinced that even if she's so upset, ela vai, de um ponto ou do outro, te perdoar. she will end up forgiving you. Né? E depois temos aqui o segundo caso, Then we have the second case em que durante uma discussão, né, entre marido e mulher, in which during an argument between wife and husband, né, nós sabemos, epá, pronto, não quero falar muito, mas nós sabemos como as senhoras são, né? I don't want to go there, but we all know how the ladies Yeah, elas, às vezes, elas conseguem falar palavras que você fica mesmo magoado. uh, sometimes they can say things that can offend you so much. Né? Mas pronto, ela podia às vezes dizer que, desculpa se te magoei, mas você também, esse é o marido, né? Ah, desculpa se te magoei, mas você também falou coisas ruins. So that wife can either decide to say, "I'm sorry if I upset you, if I wrong you, but you know sometimes you deserve. And you talk bad things. You talk bad things." Né? Mas então, ao invés de ela fazer esse pedido, né? Pronto, isso acontece, né? Ela falou aquelas coisas duras, mas está-se a desculpar, a dizer, mas também você, pá, você começou, você também falou coisas também que não eram boas. Né? Mas está a pedir desculpas. Mas essa maneira de pedir desculpas. Ela falou mal contigo, berou, estavam a discutir, berou contigo, e ao pedir desculpas, em vez de dizer, ok, já, ela, desculpa se te magoei, mas você também, como quem diz? Desculpa, mas se te magoei, mas você merecia. So here we see sometimes a lot of times the wife end up shouting, and then she little bit regrets, and then says that I'm sorry if I end up wronging you, but you also sometimes do this and this and this and this. So that is not the good way. Né? Então, se calhar, aliás, a forma mais correta que ela podia usar era assim: olha, amor, pá, eu irei a falar daquele jeito, amor. De fato, não há justificativa para isso. Você, como meu homem, você merece respeito. So the best way instead would be to say, I'm sorry. I'm sorry for speaking to you that way. There is nothing that justify that. I will improve. Você merece respeito. Eu quero melhorar isso. You as a man deserves my respect, and I want to improve. Né? Ok, e vamos neste terceiro caso aqui, né? Que é um caso também que cria muitos problemas dentro dos lares.
So we are now moving to the third case, which brings a lot of problems between couples. Né? Em que estamos num casal que está a passar por dificuldades financeiras, né? Pois um dos dois fez uma compra impulsiva. Não quero dizer quem é que fez, mas vou dizer que um dos dois fez uma compra impulsiva. So the couple here is facing some financial challenges because one of the two, I'm not going to say who, did an impulsive buying. Né? Então, aqui já está aqui a dizer, já está aqui a tal pessoa responsável, né, pela compra impulsiva, já quer dizer, tá bom, foi errado, mas eu merecia um presente depois de tanto trabalho. So the one that did the buy, the wrong way to address, he end up saying that I'm sorry, I did a mistake, but I deserved I deserved a gift Yeah. or to recompensate myself after so much work. Trabalhou tanto neste mês, conseguiu trabalhar acima, fez horas extras, não sei quantos, então decidiu para se presentear aí, sei lá, com um iPhone da última geração, por exemplo. So in that particular month, the person that did the mistake, he worked so hard. He end up having extra payments, and then he end up offering to himself or to herself iPhone, the latest iPhone. E às vezes esse latest iPhone acabou custando não só aquele dinheiro extra que ele teve, como também outra parte, né, do dinheiro, pronto, da renda do casal todo, né? And then sometimes that latest iPhone end up hitting not only the extra income, but also that income that is in the family basket for that particular month. Então, aqui qual seria a forma correta? É você dizer, eu reconheço que fui irresponsável em fazer essa compra, sem termos conversado antes. So the best way to go about would have been to say, I'm sorry, I did a mistake. I was not responsible. Yes, continue, sorry. And we did discuss about that area. E isso afetou a nossa vida financeira e eu quero aprender com isso. And as a result of my mistake, that ended up affecting our financial life, and I want to learn from this. Amém. Então, isto aqui são apenas alguns dos vários exemplos que nós podemos tirar, né, dos temas que estávamos aqui a falar. We are broadcasting some examples that are related to the topics that we were talking about. Amém. Bem, eu tenho que pedir aqui ao nosso moderador, Diácono Emílio. I have to ask for to Deacon Emílio. Caso do tempo, se posso passar para o exercício, se posso passar para a conclusão, ou se posso passar para as perguntas e questões, perguntas e respostas. If looking at time, I should go for the exercises or for the conclusions or else to the Q&A. Mano Emílio? Okay, yeah. Thanks. I think we could, it depends how long the exercise will take. Okay. So if it's a matter of just asking a question
Yes. And people just need to take that question, answer for themselves. That's okay. But if it's a long exercise, maybe we should go to Q&A. Depende do exercício, se é longo, é melhor irmos para perguntas e respostas ou alternativamente podemos passar para o exercício. Amém. Bem, são 3 exercícios. Bem, eu vou apresentar, se calhar talvez cada um pode tomar notas e se calhar durante os Q&A, não sei, podem talvez decidir cada um responder. There are 3 actually. I will just share, and then during Q&A, people can factor that the exercise whilst they are asking questions. Não sei se estaria bom assim, Mano Emílio. Yeah, that should be okay. Ok, tudo bem. Vou procurar mesmo ser rápido. Pronto, pronto, o primeiro exercício, como eu vem, são 3 apenas. O primeiro exercício diz assim, tem a ver com reflexão individual e de compartilhamento. The first one has to do with an individual reflection and sharing. Yeah. Então, aqui diz assim, pede-se aqui que cada cônjuge escreve um erro recente que cometeu dentro do relacionamento. And then it says that each spouse should write about a mistake that did very recently and a reflection about it. E quais é que devem ser as respostas? Tem que ser capaz de dizer o que é que aconteceu, And what would be the answers that we would expect? The person should say what happened, como é que isso afetou o meu cônjuge, how that affected my spouse, como é que eu posso expressar um pedido de perdão sincero. and how I can express a sincere asking of forgiveness. E o segundo exercício And the second é praticando pedidos de perdão. is practicing the asking of apologies. Cada casal recebe situações hipotéticas e deve formular um pedido de perdão. Each couple should, looking at hypothetical situations, to formulate asking of apologies with sincerity. E deve usar aqueles 4 pilares que nós estivemos a ver. And they have to apply those 4 pillars that we have just discussed. Exemplo é, o marido chegou tarde sem avisar. Well, one of the examples is that the husband gets home late without a information or asking. Segundo caso, a esposa falou com grosseria na frente dos amigos do marido ou das amigas. And the second case, the wife was rash speaking to the husband before his friends. Né? E o último, neste exercício, um dos cônjuges não deu atenção quando o outro queria conversar. And the last one of the spouses did not give the attention needed when one wanted to talk, to engage in a conversation. Ok, e o terceiro exercício é a oração de submissão a Deus de um ao outro. And then the last exercise is
prayer of submission, in which each spouse shall give himself and give away pride and seek restoration. Então, cada cônjuge faz uma oração entregando seu orgulho e defensividade, Each spouse should offer a prayer entregando seu orgulho e defensividade, in that prayer. He or she should give up on his pride and defensividade. and the defensive attitude. Yeah. O segundo, o desejo de ser mais humilde e submisso a outro e a Deus. And then conclude in asking to be more submissive one to another and the two to God. E depois, no fim, a busca por restauração e crescimento no casamento. And then at the backhand, the searching for restoration. Amen. Amém, amém. Yeah. Então, essas são as questões, às vezes são exercícios. That's the exercises that I want to share. Yeah. Se calhar antes de ir à conclusão, não sei, Manimitos, podemos ir para os Q&As. Sim, avancemos. Vamos às perguntas. Ok. Yeah. Room is open. We can go to the questions. It's open. Questões? Questions, comments. Disagreements. I think there are no disagreements, only agreements. Não há nada em desacordo, só tudo está em acordo. Ok. Quando vamos preparando as questões, eu vou fazendo aqui a conclusão. Este meu computador aqui é Once we prepare our questions, I'm gonna go ahead and conclude. Então, aqui na conclusão, a promessa de Deus para os humildes, né? Conforme a primeira de Pedro 5:6, né? Ela nos lembra que Deus exalta os que se humilham, né? Quando praticamos submissão sincera e não manipulativa, Ele fortalece os nossos casamentos. Here one in the submission as a not being a weakness, I would like to share from 1 Peter 5:6, in which when the word of God says that when we submit not in a manipulative way, but with sincerity, is there to help us. Our marriage. It will help our marriage. Yes. Então, a submissão não é fraqueza, mas força em Cristo. So submission is not a weakness, but it's like Strength in Christ. It's power in Christ. Yeah. Casamento saudável se constrói na humildade e não na defesa do ego. A healthy marriage is built in humility, not in being defensive or having ego. Né? Or O perdão selfishness.
Yes. O perdão sincero transforma casais e aproxima o casal de Deus. Sincerity, forgiveness transforms the couples and get them closer to God. Né? Então, vamos considerar que esta estratégia de retorno seja um passo para um casamento mais forte Let us consider that this strategy of return shall be a step to have a stronger and restore marriage, restaurado e guiado pelo amor de Cristo. restored and led by the love of Christ. A submissão com propósito na estratégia de retorno significa escolher confiar em Deus, The submission as a purpose in the return strategy, it means to submit. yeah, significa escolher confiar em Deus para a exaltação, Which means is deciding to submit to God, so then he can exalt you no tempo certo. in the right time. Não se trata de perder, mas de se posicionar para um novo começo. It has nothing to do with losing, but position yourself to a new starting, a new beginning, Sob a graça e direção do Senhor. under the grace and leadership of our Lord. Então, quando a nossa submissão é sincera, específica, não defensiva e não manipulativa, When our submission is full of sincerity, specific, not não, de, doesn't look não for defensive, não not defensive, not defensive and not não manipulative. doesn't looking for manipulation. Estamos verdadeiramente prontos para um retorno transformador. We are right and prepared for a transformational return. Transformation comeback. Uh, Então, como estamos aqui a ver, nós estávamos a ver aqui como é que se chama? A lei de retorno, questão número 1. A estratégia de retorno número 1, queria dizer. we were looking at the strategy of return number 1. E nessa parte final, estávamos aqui a ver, estávamos a dizer, né, que nós estamos verdadeiramente prontos para um retorno transformador. And then at the end, we were saying that we are ready for transformational return. Ok? Então, nós estamos preparados, né? Como eu disse, isto aqui foi a primeira, como chamamos isto aqui, comeback load, lei de retorno número 1. Ainda vamos ter ainda outras sessões que vão ainda de acordo com a lei de retorno. So as we said in the beginning, today we discuss about the law number 1. In the next sections, we will discuss about the other strategies. Amém. Amém. Uau, parece que tem algumas questões. Eu vou dar aqui o espaço ao Diocnemídio. I'm going to give space to Deacon Emilio. It looks Algumas like there are questions. Pelo menos uma questão aqui do irmão Lucoso que diz que why is submission a challenge in marriage? Há uma questão do Mano Costa que pergunta por que a submissão é um desafio no casamento. Okay, thank you, Deacon Grimildo and Deacon Ismael. Muito obrigado, Diácono Cremildo e Diácono Ismael. I appreciate that. And I see there's some more questions coming up.
Eu vejo que há mais questões a aparecerem. And it's a pity that we never really have time to cover these things. Nós, na realidade, nunca temos tempo para cobrir tudo que devemos cobrir. Okay. Just commenting on the presentation. Apenas um comentário na apresentação. The interesting thing about the picture you shared about the single and content man. Foi interessante a foto dos solteiros felizes. The interesting thing about those men is that they are all comedians. A coisa interessante é que desses homens, eles são todos comediantes. All of them. They're all professional comedians. Eles são todos comediantes profissionais. So it really makes me wonder if they were really content. E isso faz-me questionar se eles estavam, na realidade, todos felizes. All right. So I just need to bring some humor. So the first question is by Brother Bukosi, which says, why is submission a challenge in marriage? A primeira questão é do Mano Bukosi, que pergunta por que a submissão é um desafio no casamento. There's another question here. I'm reading from the chat, which says, give me a second. This question is in Portuguese, and it simply says, as we learned, forgiveness is not forced. I certainly agree. However, is it practical to preach forgiveness to someone who is in the process of forgiving since they are hurting? A parte que diz o diácono está escrita no chat. Yeah. So this is from Brother Antonio. And then another question is what to do when one party is being submissive and the other is not? A outra questão é o que fazer quando uma das partes é submissa e a outra não é. Yeah, these are all great questions. Are there any takers? São todas questões muito boas. Existe alguém que quer tentar? I had scribbled some questions of my own. Eu tinha também questões minhas próprias. Yeah, because as Deacon Camille was sharing, I thought to myself, are we talking about mutual resubmission or individual resubmission? Enquanto o diácono Emílio partilhava, eu estava a perguntar para mim, estamos a falar de uma submissão mútua ou uma submissão univolar de uma das partes? Because the question is there ever mutual resubmission? A questão é, alguma vez existirá ou existe uma submissão mútua? Yeah. Yeah, so please let's discuss this. Any takers, any comments about the questions? Yeah, the floor is open. Alguém gostava de comentar, de responder? Oh, we never gave an opportunity to Deaconess Apollonia as well. Didn't hear her voice today. Would you like to share something, Deaconess? Diaconisa Polônia, gostava de partilhar algum aspecto? Oh, muito obrigada, caríssimos irmãos, diácono Dimando. Estou, imensas desculpas, eu acabo de descer agora do táxi, venho de uma viagem, mas venho acompanhando atentamente a apresentação deste tema e
confesso que aprendi muito com ele. Ah, e há uma questão que eu gostaria de comentar que tem a ver com por que a submissão é, é difícil, não é? Acho que é a pergunta do Mano Costa. Mas primeiro estão a ouvir. Yes, Yes. conseguimos ouvir-lhe muito bem. Perfeito. Não sei se precisamos de dar espaço ao Deacon Ismael para traduzir. Acho que não. Não, vou sumarizar. Ok. Então, a pergunta era a seguinte, como estava mesmo a descer, quando eu ouvi esta pergunta, ah, por que a submissão é um desafio no casamento? Bom, eh, como já fomos já acompanhando na, na apresentação do Deacon Cremel, é que muitas vezes ah, nós como indivíduos, como pessoas, carregamos o, um alto nível de egocentrismo. Então, o egoísmo, muitas vezes, é que faz com que dificulte uma relação de submissão um ao outro dentro do casamento. Deacon Ismael? Yes, like in a nutshell, Deaconess Apollonia said that what makes difficult submission is the fact that some some of us carry a lot of ego. How do you say ego? And then Yeah, and then ego. we yes, and then we end up bringing that to our own marriages, and then we are caught up in the issues of submission. Uhum. Então, e por causa de nós não conseguirmos eh, nos, nos desprendermos, nos afastarmos deste egoísmo, é difícil nós nos rendermos completamente a Deus e nos rendermos também ao nosso cônjuge. And Às because vezes, of that, pensamos que estamos a perder a nossa identidade. Pensamos que estamos a aceitar sermos injustiçados. yes, and because of that selfishness, being selfish, we end up having issues to submit to God and to one another. We think that by submitting, we'll be losing our own identity. Então, é por isso que Pedro nos ensina a, a termos um compromisso com a humildade. And that's why Peter, he teach us to be committed with humility. Porque só humilhar-nos, nos submetendo a Deus, é que nós podemos experimentar um relacionamento próximo com Deus, um relacionamento próximo com o nosso cônjuge. Only through humility we can experience a close relationship and submission relationship to God and to one another, in particular to our spouse. Nós podemos experimentar crescimento e restauração mútua. Não importa a situação que estejamos a passar no casamento.
we can experience growth and restoration in our marriage, regardless of the situation that we would be facing. Então, quando nós nos humilhamos e nos submetemos a Deus, não só nós fortalecemos a unidade, como a união, mas também permitimos que Deus nos exalte no tempo certo. When we humble ourselves before God, we can then experience unity and we can also benefit of the fact that God will eventually exalt us in the right time. Por exemplo, há casais que podem estar a passar por uma crise financeira. For instance, we have couples that may be facing a financial crisis, mas eles já vinham vivendo uma vida cheia de abundância. but they were living a life full of abundance. Mas de momento para o outro estão a experimentar uma escassez. But all of a sudden, then they begin to experience a scarcity or some challenges. Então, e não queremos aceitar, ou deles não quer aceitar essa situação. And they don't want to accept, or one of them doesn't want to accept that shift, that change. E pode querer dar culpas ao outro. And then that one can then try to fight or to resist, which will end up affecting the other person. Então, como casais cristãos, é preciso nós nos submetermos sempre a Deus, entregarmos a nossa situação a Deus, admitir essas dificuldades financeiras sem tentar esconder ou minimizar os problemas. So we as Christian couples, we have to always resubmit ourselves to God. And in this particular case of financial crisis, we should not try to hide it, but we should face it, the situation. Se nós contraímos uma dívida ou fizemos um financiamento e já não conseguimos pagar, como o caso que esteve a circular aí daquele Nhachunga, aquela família Nhachunga, e foi exposto nas redes sociais. O plano é trabalharem juntos com um plano prático. Yeah, like if we are caught up in a financial crisis, we should not try to hide. We should face it and together try to work out a practical plan that can take us out of that situation. Por exemplo, como é que nós podemos cortar alguns gastos ou procurar uma renda extra para a família? For instance, how can we cut some expenditures or some expenses, or else adding another source of income to the family? Então, para nós não dificultarmos muito a questão da submissão um ao outro, precisamos de evitar jogar culpas no outro, uma atitude defensiva. Temos que evitar, é o que nós aprendemos hoje com essa lição. Temos que entender que a solução exige um esforço mútuo, um esforço conjunto na relação. And so, for us to avoid facing issues with the submission, we have to apply what we're taught this evening, which is to avoid avoiding blaming
blaming one another, but instead we have to be together. E há alguns casais que até podem se destruir só por causa de estarem a experimentar uma crise. Então, e um pode adotar sempre uma estratégia de usar o dinheiro como instrumento de manipulação ou de controle no relacionamento. And some couples can even can get destroyed because of financial crisis, because one of the parties may use the money as a way to manipulate and control the other party. Então, enquanto nós estamos a aprender aqui como um dos princípios que não devemos ser manipulativos, por exemplo, o dinheiro, neste caso, e nós temos que usar o dinheiro de forma sábia. And tonight we learn that we should not manipulate one another. We have to use the money in a wise with wisdom. Então, eu estive a dar esses exemplos todos, mas se aperceberam, eu estive a falar de como é que nós podemos aplicar, neste caso, não é, estes princípios que nós aprendemos da resolução através da estratégia de retorno, como sinceridade, sermos específicos, com um plano concreto, não sermos defensivos e não sermos manipulativos. So if you notice, whilst I'm sharing all those examples, I'm always tackling in sincerity, not being defensive, not try to manipulate. I am building on the 4 pillars that were shared this evening. E sinceramente espero que esta lição tenha vos encorajado para melhorar cada vez mais os vossos casamentos, os vossos relacionamentos, aqueles que ainda não são casados, que tenham aprendido estes princípios para, no momento certo, no tempo de Deus, poderem colocar em prática. So I truly wish that the lesson that was shared this evening can enhance and help our marriages, our relationships to be stronger and healthier. Meu esposo e eu, quando estávamos a preparar esta lição, sentimos-nos tremendamente desafiados. Porque apesar de estarmos casados há 16 anos, sentimos que ainda temos muito que melhorar. Há muitas falhas que nós estamos a cometer. So my husband and I, when we were preparing this lesson, we felt very challenged because although we are married for the past 16 years, we still have a lot to improve. Então precisamos sempre de toque do Senhor. Precisamos até de retiro. So we always need the grace from God. Amen. Amen. Over to you, Deacon. Okay, thank you. Thank you. That was good. Yeah, I mean, thank you for those examples. That's what it's about. Really, not trying to be very theoretical, but using very practical examples. Looking at that question as well, I have my own thoughts. Why is submission a challenge in marriage? I think submission in and of itself is extremely challenging.
And Manu Ishmael, Meu- you can go O ahead. meu Yeah. próprio, em termos de partilhando a minha forma de ver, a questão da submissão, ela por si já é desafiante. Yeah, and Deacon Camildo used a very interesting and plausible example in the book of Luke. I think it's Luke 22, where Jesus said, "If it is your will, I'll do it. Not my will, but your will be done." Meaning, Jesus was faced with the dilemma of, is he going to submit to the will of God or is he not? And we in marriage can face that. Am I going to submit to my spouse as demonstration of my submission to God, or am I not going to do it? O Diácono primeiro falou muito bem em Lucas 22, quando Jesus disse, se for possível que este copo não passe por mim, mas acima de tudo que seja feita a sua vontade, referindo-se a Deus. Nós também no casamento temos o mesmo dilema. Vamos nos submeter ou não? Vamos nos submeter como submissão a Deus ou não? Yeah. When you look at submission or anything for that matter, it's important for you to understand the nature of that thing. Look at the opposite. So the opposite of submission is resistance, right? So I believe an indicator when we resist something in our spouses and in God, that means we are already out of submission. Se nós olharmos a submissão, se olharmos a componente oposta, o oposto, o antônimo do termo submissão seria a resistência. E eu acredito que sempre que tivermos a resistir ao nosso esposo ou esposa, a Deus, estamos num campo onde não há submissão. Yeah, so whilst submission is the way to a prosperous relationship in all respects, from prosperous in the sense that you are prospering, your spouse is prospering, your home is prospering, but resistance is the way to error. E eu acredito que a submissão é o caminho para a prosperidade em todas as áreas. A pessoa, você prospera, o teu cônjuge prospera. Entretanto, a resistência é o caminho para o erro. Yeah. And that's why we don't submit to the devil. The Bible says, resist instead the devil, and he will flee from you. Nós não nos submetemos ao diabo, porque a palavra diz: resista ao diabo que ele irá fugir. So the important thing is to submit to God through submission to your spouse and resist the enemy. A coisa mais importante é submeter a Deus através de submissão ao teu cônjuge e, por outro lado, é resistir o inimigo. Yeah, and then the other question, which is forgiveness is not forced. However, it's practical. Is it practical to preach forgiveness to someone who is in the process of forgiving because they are hurting? Pois a outra questão é a questão de que o perdão não deve se obrigar e também é normal ou devemos pregar o perdão para alguém que está num processo de cura, um processo de está magoado, está num processo paulatino de perdoar ou de esquecer ou de estar aliviado. Yeah, so I think, first of all, we can never preach forgiveness. We can only demonstrate it. Right? Em primeiro, para mim, eu acho que nós nunca podemos pregar
perdão, mas apenas podemos demonstrar. Forgiveness is not to be preached, it is to be demonstrated. O perdão não é para ser pregado, mas é para ser demonstrado. Right? And that's what it is. Forgiveness is a response to an apology. O perdão é uma resposta a um pedido de desculpas. And I think what we must always understand is that all of these things are a process. It's repetitions. Somebody is going to hurt someone else, and that person will forgive, and that may happen again. I mean, Jesus himself said, forgive 77 times. That's many times. O perdoar é um processo. Alguém vai te magoar, depois vais perdoar. Mesmo Cristo disse, perdoa 70 vezes, 70 vezes, o que significa muitas vezes. Yeah, and so this is why we are not talking about submission as such. We are talking about resubmission, because you keep going back, you keep coming back, you keep coming back to the relationship by way of resubmission. É por essa razão que nós não estamos a falar de submeter, mas de ressubmeter, porque vamos nos submeter, recuamos, avançamos, recuamos, avançamos. É um processo. So the best thing is to demonstrate God's ways, and one of them is by forgiving. The other question is what to do when only one party is submissive and the other is not. A outra questão é o que fazer quando uma das partes é submissa e a outra não é. This is actually aligned to what I was thinking Can I take earlier. that question? Yeah, please go ahead. Oh, oh, thank you. Então, a minha resposta em relação a esta pergunta é que depende do contexto e da vossa dinâmica do vosso relacionamento. My answer to this question Se it uma is depends. Yeah. Depends of the dynamics of your relationship. Porque, de facto, existem muitos casos desses, em que uma pessoa se entrega completamente, se esforça para ser submissa de uma maneira saudável, sendo humilde e disposta até a ceder em muitos casos, mas a outra parte não retribui. Yeah, there are many cases like those in which one of the parties gives himself away, is completely sold out, does his best, and then the other party in return is just not doing. Yeah. É por isso que vai encontrar aqueles que estão no mundo, não é? E muitas vezes vão dizer que como é que dizem? A vida é urgente. Então, deixe-me viver a minha vida tal como eu acho que devo viver. E não importa o outro parceiro, porque eu já fiz de tudo e nunca recebi retribuição do amor dele, do respeito dele. Então, tudo que eu faço é como se não fosse nada. Não estou a ver, só estou a depositar, mas não estou a receber o amor. That's why the people of the world says that life is urgent. I've done a lot, and I'm not gaining back. I'm not being shown reciprocity. So I have to take action. O que eu posso dizer é que nós precisamos da graça de Deus. So what I can say is that we need the grace of God.
porque aí há um claro desequilíbrio que precisa de ser reajustado. Because there is a clear an equilibrium that needs to be solved, needs to be readjusted. É por isso mesmo estando casado há 10, 15, 20 anos, nós ainda queremos participar em treinamentos como este. That's why even being married for 10, 15 years, we still want to attend trainings and sections like this of tonight. Talvez pode ser um problema de comunicação aberta que não existe entre o casal. Maybe can be a lack of opening communication between the couple. Porque é preciso expressarmos os nossos sentimentos de maneira clara, de maneira sincera, de forma específica, sem defesa e sem manipulação. Deacon Ismael, can you hear me? Hello? Yeah, I can hear you, but we can't hear him. Okay. But please go ahead. I'll jump in. Uhum. Yeah, Então, I missed that last bit you said. Então, eu vou repetir, eu estava a dizer que às vezes pode ser um problema de comunicação aberta, falta de comunicação aberta. Okay, so sometimes it's about not having open communication in the marriage. Então, se nós não expressamos os nossos sentimentos de maneira clara, sincera, específica, sem sermos defensivos, sem manipularmos, isso pode ser um problema. Okay, so if we don't express our opinions, if we express our opinions being defensive and being manipulative, that can be a problem. Yeah. Então, por isso que eu dizia que depende do contexto. Nós podemos pegar este assunto de várias formas, mas talvez o que eu posso encorajar para esses casos é que nós precisamos de identificar as áreas que nós precisamos de restauração, que precisamos de nos ressubmeter. So in conclusion, this is why I was saying it really depends if one is submissive and the other one is not. What's prudent is to identify the areas where we are weak in the marriage, so then we can work through those areas so as to resubmit ourselves to each other and to God. Yeah. E às vezes nós precisamos de buscar aconselhamento. Yeah, and sometimes we need counsel. E às vezes nós precisamos de orar juntos. We may need to pray together. Yeah, por isso que eu dizia que precisamos da graça de Deus, buscar a orientação de Deus. So we need the grace of God, seeking God's guidance. Amém. Man. Ismael, you're back? Yeah, yes. Okay. Thank you for covering me. All right, no problem. That's fine. I think we've come close to the end, and so we'll pray in a little while. Thank you so much to the Sephanas deacon. I was going to say earlier, just as about this question, if one submits, one of the things we really need to think about is what we are submitting to. That's the question we have to ask.
Nós estamos quase a terminar, vamos em breve orar e fechar o encontro. Em relação à questão que tem que ver com uma parte submeter e outra não, nós temos que ver muito bem a quem ou ao que estamos nos a submeter. Yeah, because this label of being a Christian, it can really just be a label sometimes. Esta etiqueta de ser cristão, às vezes pode ser apenas uma etiqueta. Yeah, just a label and not really a lifestyle. Pode ser uma etiqueta, um nome, mas não um estilo de vida. Don't you find it a bit ridiculous when two non-believers who are married, when the husband says, she must submit to me because that's what God says. Não acha ridículo quando um casal de não crentes, não cristãos, diz que o homem diz a minha mulher deve submeter-se a mim porque eu sou o homem, sou o chefe da família. And she may even say, he must love me because that's how it's supposed to be. E ela, ao contrário, pode dizer ele deve me amar porque é assim que deve ser. But if you're not believers, you're not submitting to the author of marriage, the first institution, which is marriage. You're not submissive to that. How do you expect the results of such results in a marriage that is not committed to God? E se esse casal não é crente, significa que eles não estão a submeter-se ao autor, ao criador, ao instituinte do casamento. Então, como é que eles esperam que os frutos, os resultados sejam proveitosos? Yeah, and so submission doesn't mean an automatic response. A submissão não significa uma resposta automática. So our submission to our spouse is and should not be dependent on their submission to us. A nossa submissão ao nosso cônjuge não deve estar dependente da sua submissão para conosco. So if someone is sleeping around or betraying their spouse, I mean, and then okay, go ahead. Não, se uma pessoa tá a adulterar, tá a trair o seu cônjuge, And then they come home and they want the submission from their spouse. That's also a bit ridiculous. e depois eles chegam a casa e exigem a submissão do seu cônjuge. Isto também é um bocado ridículo. So please understand, I'm not promoting resistance. I am just explaining that submission begins with submission to God and His Word. And that way, we can also work with our spouses. Our submission to our spouses in the marriage jurisdiction, remember, this is a law, comeback law. It's a law, right? So you are within the marriage jurisdiction, and in that jurisdiction, when we submit to our spouse, we are actually submitting to God, but that's in alignment with His Word. It's not just submission to worldly practices of your spouse. No, it's things that are aligned to the Word of God. Por favor, tomem atenção que não estou a promover a resistência, mas apenas estou a destacar que a nossa submissão ao nosso parceiro é um resultado, está em conjugação a submissão a Deus e a sua palavra, em primeiro. Okay. All right, that's good. Thank you so much. I'm going to ask
Then Manu, Deacon Grimilde, to please close in prayer, and thank you for the presentation. If you could share that presentation with us for tonight. Thank you everyone for being here as well. Amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado a todos mesmo por terem se juntado a este momento. Obrigado pelas perguntas aqui partilhadas. Obrigado também pelas respostas. Ultrapassamos um bocadinho do tempo, mas é tudo pela graça de Deus. Então, vamos tomar este momento para orar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos orar ao Pai para que, de fato, Senhor, cada um dos ensinamentos que nós aqui foram partilhados, ó Pai, possamos conseguir aplicar, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa, de fato, ajudar-nos, ó Senhor, a praticarmos esses ensinamentos, ó Pai. Oh, Deus, Pai, ajude-nos, ó Senhor, a identificar, ó Senhor, as áreas nas nossas vidas de casado, ó Pai, que de fato estão a precisar de retorno, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a sermos sinceros, ó Senhor, nos nossos relacionamentos, ó Senhor, a sermos específicos, ó Pai, nas nossas necessidades, assim como nos nossos desejos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai da Glória, a não sermos defensivos, ó Pai, e muito menos a usar manipulação, Senhor, nas nossas relações, ó Rei. Ó Senhor Pai, ajude-nos, ó Pai, a ser submissos, ó Pai, aos nossos parceiros, ó Pai, aos nossos cônjuges, ó Pai, assim como nos submetemos a Ti, ó Senhor. Aleluia, ó Pai da Glória. Nós assim também que estamos a terminar, ó Pai, nós queremos ter toda a glória, toda a honra, ó Pai, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. 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 Thank you so much. And have a good evening, everyone. And we'll see you next month. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you Bye. very much.